Vamos colocar todos de pé, está orando ao nosso Deus para dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui na sua casa, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, Pai. Obrigado porque a sua misericórdia é em nossas vidas todos os dias, Pai. Mesmo nós não merecendo nada, Pai, o Senhor morreu naquela cruz por nossos pecados, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que é presente, aquelas que estão ouvindo pela live, Senhor. Esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Eu não sei qual é o coração de cada um, como está o coração de cada um hoje, Pai. Mas que possamos estar aqui com o coração aberto, Pai, podendo aprender, Pai, podendo entregar as nossas aflições a Ti, Senhor. Esteja abençoando aquelas pessoas que não puderam estar presentes, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe aquelas pessoas que estão lutando por alguma doença, algum problema, Senhor. O Senhor possa estar vindo no encontro ao socorro dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o nosso louvor aqui seja para Ti, Senhor. Que possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. E que você esteja abençoando o decorrer desse culto, Pai. Muito obrigado por tudo. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vamos cantar a música agora. Vamos adorar a Deus. Adorar o nome do nosso Deus, né? Digno de todo louvor, de adoração. Bom dia, irmãos. Nessa próxima canção, os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, podem estar trazendo aqui à frente. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Quando o Senhor restaurou minha sorte, meu Deus, os meus olhos se abriram, eu vi a
a minha casa bem mais feliz. Quero amanhecer e a minha família em teus braços pra te adorar. Vem cuidar do meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Faz da minha casa o teu altar. No meu coração, Deus vem morar. No meu coração, Deus vem morar. No meu coração, Deus vem morar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais essa manhã, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Obrigada por podermos estar aqui adorando ao Senhor, meu Deus. Abençoe a vida de todos que estão aqui e muito obrigada pelos dízimos e ofertas que foram apresentados, meu Pai. Seja abençoando a vida de todos e abençoe o restante desse culto também, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Nós já cantamos que Jesus entre no nosso lar, convidando Ele a entrar no nosso lar. Já cantamos que adoramos o nosso Deus. E agora nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso e nossa herança, amém? Vamos fazer desse louvor uma verdadeira adoração, de gratidão a Deus, porque Ele deu o Filho dEle por cada um de nós. Louvemos o nome do nosso Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, louvando o Teu santo nome, agradecendo ao Senhor por tudo que Tu és na nossa vida. Não temos outro bem maior do que o Senhor, Deus. Somos gratos de fazer parte da família do Senhor, ó Deus.
Obrigado por cada louvor que nós entoamos em o teu nome, ó Deus. Que eles possam chegar ao seu trono com um aroma suave. Que nós possamos, Deus, abrir nosso coração, onde nós vamos agora aprender mais uma porção da tua palavra através do seu servo, pastor, ó Deus. Tudo aquilo que ele preparou através do Senhor, que nós possamos receber. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, por aqueles que nos assistem pela live, que o Senhor os enriqueça de bênçãos e de alegria e de paz em cada coração, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor, podendo aprender dEle, né? Podendo levar até Ele as nossas angústias, nossos pedidos. E nesta manhã nós queremos estudar a nossa segunda lição da nossa série, né? Esse desafio que a gente recebeu do Senhor nesse próximo trimestre, né? De entender que nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados por Deus para influenciar. Na segunda lição, nós vamos, ainda olhando para a vida de Samuel, conforme também a gente olhou no domingo passado, nós vamos ver essa realidade de que a fé que influencia começa em casa. A fé que traz influência positiva começa em casa. Eu quero convidar você a acompanhar então a leitura bíblica que faremos em 1 Samuel, no capítulo 1. Todo o capítulo 1, do verso 1 ao 28, para a gente extrair as lições desse texto. Assim diz a palavra do nosso Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos,
Se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar lá para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que você achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Meus irmãos, essa nossa lição de hoje tem por objetivo nos fazer entender que o discipulado que influencia, que transforma, ele começa com a fé pessoal dos pais. E também que entregar os nossos filhos e discípulos aos propósitos de Deus é uma forma poderosa para preparar líderes espirituais para o futuro. É fato que o discipulado não começa quando alguém pisa pela primeira vez em uma igreja. Ele começa no quarto. O discipulado que influencia começa na mesa da cozinha. O discipulado que influencia começa nas orações intercessórias e muitas vezes silenciosas de uma mãe, ou também no exemplo de um pai que teme ao Senhor. O texto que nós lemos mostra que Ana, mãe de Samuel, talvez nunca tenha imaginado
que a sua história de dor, de angústia, de sofrimento se tornaria também em uma história de discipulado. Mas foi desta maneira que aconteceu. Ela chorou, ela orou com lágrimas, ela fez um voto ao Senhor ousado, e quando ela alcança esse voto, e o seu filho nasce, ela não declinou do voto que ela havia feito. Ana entregou Samuel ao Senhor literalmente. Quem é que faz isso, irmãos? Quem ama tanto a Deus a ponto de abrir mão de viver perto do seu filho, fruto da graça, do milagre, da misericórdia de Deus? Devemos confessar que, como pais e como mães, essa parte mexe conosco. Porque, entre outras coisas, discipular é isso. É confiar que o melhor lugar para quem nós amamos é no centro da vontade de Deus. Mesmo que isto custe para nós muito caro. Fé de verdade começa em casa. Começa com gente real e normal. Começa muitas vezes com lágrimas, mas invariavelmente começa também com entrega. E aí quero convidar você para a gente ver o que é que essa história de Ana tem a nos ensinar acerca desta verdade, que a fé que influencia positivamente começa em casa. E a primeira lição que esse texto nos ensina, amados, é essa relação de Ana com a fé, mesmo em meio à dor. A dor da alma, ela é uma dor que a gente não consegue mensurar. A dor da alma é algo que só quem passa é capaz de, talvez ainda, de ter uma avaliação daquilo que a pessoa pode sentir. E Ana sofria, ela sofria e não era pouco. Ela era uma mulher estéril, dentro de uma cultura onde esse problema era visto como uma maldição. A mulher que não tinha filhos, na cultura daquela época, era uma mulher amaldiçoada. E aí entra uma série de questões, principalmente porque a mulher que dava filho homens, esta era valorizada, porque ela estava dando mão de obra para a família, que era essencialmente, trabalhava nas culturas, na área rural. E além desta questão que ela carregava no seu corpo físico, mas lhe afligia a alma, a sua rival provocava ela dia após dia. Ano após ano, a dor de Ana se renovava e se reforçava, não só por não ter filhos, mas também por conta disso, se sentir humilhada, se sentir esquecida, se sentir deixada de lado, embora
o próprio marido declarasse que ele era bom para ela. Mas aquilo que tinha na alma dela não a deixava enxergar esse lado. E a pergunta é: o que Ana fez com essa dor, para que tudo mudasse? Ela levou a sua alma cansada, doída, dolorida, desprezada como ela se sentia, aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Ela chorou diante de Deus. Ela orava de tal forma que ela não conseguia falar. Diz o texto que somente os seus lábios mexiam. Mas mesmo assim ela orou. Sabe aquela oração que sai com lágrimas, que às vezes saem as palavras meio emboladas, sem estrutura de uma oração construída, talvez até teologicamente, mas cheia de verdade, de um coração derramado, sem aqueles jargões crentez que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, né? Pois foi essa oração que Ana fez e que Deus, o Senhor, ouviu. Isso, irmãos, nos ensina que o discipulado começa com esse tipo de fé. Uma fé que não se esconde atrás do cumprimento religioso ou da religiosidade, mas uma fé que se derrama com sinceridade diante daquele que todas as coisas vê, diante daquele que todas as coisas pode, diante daquele que dispensa e tem o poder de dispensar todo cuidado, e que sabe sondar e escutar o coração. Ana não estava com a vida tudo certo para ser um exemplo de fé. Ela estava quebrada, ela estava moída, desesperançada, mas ela foi e estava na presença certa. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que nós só podemos discipular, que nós só podemos orar, que nós só podemos servir quando nós estamos fortes, quando tudo está no lugar certo. Nós vemos na aula passada, na lição passada, a mesma coisa com relação a Eli. Ele não era perfeito, mas foi alguém que se colocou à disposição para discipular, para ensinar. O fato é, irmãos, que o discipulado também acontece quando nós mostramos como que a gente reage diante da dor. A nossa tendência, quando nós não estamos bem, quando estamos doloridos, quando estamos machucados, é a gente se esconder, se afastar. Mas essa história de Ana mostra para nós que a gente pode fazer algo mesmo quando essas situações aparecem na nossa vida. É quando nós escolhemos confiar, mesmo que a gente não veja. É quando nós escolhemos confiar, mesmo quando a gente está ainda sangrando. É quando a família enfrenta uma dificuldade financeira ou problemas de saúde.
e ainda assim nós confiamos em Deus. E aí precisamos fazer uma pergunta para uma resposta pessoal, introspectiva. O que é que a sua família, os seus filhos, os seus netos, aqueles que você discipula, veem em você quando você está em crise? Ana nos mostra, irmãos, que mesmo na dor, dá para a gente demonstrar fé, dá para a gente confiar em Deus. E esse exemplo, esse modelo, fala muito mais alto do que qualquer outra lição, do que qualquer outra aula planejada, projetada, com toda a estrutura teológica, com toda a estrutura educacional. Mostrar fé, mesmo em tempos de dor, dificuldade, é parte do discipulado. Amém? A segunda lição que nós podemos aprender, e talvez entre essas três que quero compartilhar com você, talvez seja mais difícil, é que entregar também é um ato de discipulado. Veja o versículo 11. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela fez um voto aqui comparado ao voto do narizeado, do narizeu, nazireado. Ela fez um voto, esse voto tinha essa expressão de não passar navalha na cabeça, né? Mas aonde está a ousadia do voto? Se me der, eu devolvo. Se me der um filho homem, eu te entregarei de volta. E quando Deus respondeu a sua oração, o que é que ela fez? Ela cumpriu a promessa. Ela não adiou, porque ele precisava cumprir aquele tempo ali, né, de aleitamento, né, de fortalecimento. Mas ela não ficou arrumando desculpas, ela não o prendeu para si. Ana levou Samuel ao templo e lá consagrou ao Senhor. E nós devemos, como pais e mães, como falei anteriormente, que lendo isso, nosso coração deve apertar. Porque pensa bem, eu não tenho um filho homem e nem nenhum tipo de filho ou filha, e isso me causa dor, angústia, tristeza, nos nossos dias, depressão, aflição. E aí eu peço, Deus faz um milagre e eu devolvo. Como pai e mãe, como é que se faz isso? Como entregar de fato alguém ou aquilo que a gente esperou por tanto tempo? Que essa espera provocou dor, tristeza, angústia.
Mas é aí que a fé de Ana vira discipulado. Porque discipular, irmãos, também é abrir mão. É ensinar a abrir mão, a confiar e reconhecer que nossos filhos biológicos ou espirituais pertencem a Deus, antes de pertencer a nós, pois não. Pois é. E a gente vai perceber isso quando? Quando eles saem para estudar, não é? Quando eles saem para trabalhar. O fato é, irmãos, que os nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles espirituais, eles pertencem a Deus antes de pertencerem a nós. A entrega de Ana não foi um gesto religioso, foi um ato de profunda confiança em Deus. Ela não entregou Samuel, como muitas pessoas pensam, a um sistema religioso. Ela entregou, e o texto fala isso pelo menos 2 vezes, ela entrega para o Senhor. Porque se ela olhasse para o sistema, ela entregaria? A gente estudou na aula passada. Ela entregaria? Teria coragem de entregar? Um sistema falido. O texto diz que Eli já estava velho, não enxergava direito, os filhos dele aprontavam um monte de coisa, o sistema estava falido. Mas ela tinha feito a promessa para Deus e entregou para Deus. Isso nos ensina, irmãos, que quando formamos alguém, o nosso maior papel não é moldá-lo à nossa imagem, mas entregá-lo ao propósito de Deus. É por isso que assim eu tenho ressalvas quando as pessoas falam, existe uma frase assim, pregue o evangelho, se for necessário, use as palavras. Num sentido de dizer assim, olha, pregue o evangelho com a sua vida. A nossa vida não é um exemplo do evangelho perfeito, não é um exemplo perfeito do evangelho. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a gente tem que pregar a palavra, não é? Então assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente se esconde atrás dessa máxima, né? E a nossa vida às vezes não é o exemplo perfeito do evangelho. Então a gente tem que moldar a pessoa de acordo com o modelo que a gente tem, que é Jesus, porque nós mesmos ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Mas o fato é que a gente deve entregar ao propósito de Deus. Em tempos em que nós queremos controlar tudo, a nossa vida está na palma da nossa mão, né? O celular ajuda a gente a controlar toda a nossa vida. Então, em tempos assim, onde a gente quer controlar inclusive o futuro das pessoas que a gente ama, Ana nos ensina a libertar, a deixar ir. E veja, era algo que ela queria muito, mas ela abre mão nesse processo de discipulado, de transformar a vida do seu filho, né? Crer, né? Essa lição nos ensina a deixar Deus ser Deus, Ele ter o controle.
a crer que Ele cuida melhor do que nós, a confiar que quando aqueles que nós amamos, né, vão para outra cidade, a estudo, a trabalho, por outras razões, que acabam ficando longe dos nossos olhos, se nós o discipulamos para que eles sirvam ao Senhor, eles vão servir ao Senhor e Deus estará ali, né, sempre cuidando e ao alcance deles. Precisamos investigar na nossa vida se há algo ou alguém que nós precisamos entregar ao Senhor. Outra história assim, né? Abraão e Isaac, o filho da promessa. E Deus fala assim: olha, você está meio distante do meu caminho, eu vou precisar pedir esse menino aí. E ele vai. Até tem uma música que fala assim: o que é que ele deve ter pensado nesse caminho, né? Até chegar lá, no monte. O fato é que nós precisamos nos lembrar que o discipulado começa com rendição. Veja, eu não estou aqui dizendo que a gente deve abandonar o filho e Deus que se vire, né? Estou falando que nós devemos discipular e haverá um momento em que esse discípulo agora vai ter que seguir com as próprias pernas. Ele vai ter que seguir com as próprias pernas. E a gente deve se lembrar que este discipulado começa com rendição e entrega. E isso é um ensino poderoso para a nossa vida. Amém? Terceira lição que aprendemos é sobre o lar como o berço da formação espiritual. Antes de Samuel ouvir a voz de Deus no templo, lembra da lição passada? Deus o chamou algumas vezes e ele ainda não compreendia. Ele com certeza ouvia as orações da sua mãe em casa. É impossível a gente não tratar isso como uma evidência por conta da vida dela. O texto não fala que ela orava em casa depois que ele nasceu. Mas é impossível para uma mulher que tinha esse hábito de falar com Deus, testemunhado aqui nos primeiros versos, de que ela não orasse ali com ele, por ele, de falar das palavras de Deus ali com ele. Então, com certeza, ele ouviu as palavras, as orações da sua mãe. Antes dele se tornar um profeta, ele foi consagrado a Deus no ventre, antes de nascer no colo da sua mãe. A fé dessa mulher moldou Samuel muito antes de que ele vestisse qualquer túnica sacerdotal. E isso, irmãos, é tão forte porque nos lembra que o discipulado, ele não é só um programa da igreja. O grande problema do nosso tempo, e isso é de maneira geral, é que nós acabamos terceirizando tanto o evangelismo quanto o discipulado. A gente acaba terceirizando para a igreja, para o programa da igreja. E veja, não é só isso. Na vida secular a gente terceiriza o ensino para a escola. Lembra que antigamente era muito comum as famílias ter uma lousa em casa para ensinar os filhos? Outra área que a gente terceirizou é a área do relacionamento entre pais e filhos. A gente terceirizou para o tablet, para o celular,
não é? Então o filho está ali dando um trabalho, a gente entrega logo um celular, um tablet, ele vai parar de dar trabalho. É uma terceirização que a gente faz muitas vezes inconsciente, mas o que é que a gente está fazendo? Passando para eles, para essas instituições, para os equipamentos, aquilo que era a nossa função. É o discipulado uma vivência diária, cotidiana. É no ambiente do lar que os primeiros passos da fé vão acontecer, irmãos. É ali na hora do café da manhã, é na hora de dormir, nas conversas simples, muitas vezes no exemplo repetido. E quando os filhos veem seus pais orando, pedindo perdão, falando com Deus com naturalidade, é que a semente começa a ser plantada. Um amigo meu me mandou um vídeo esses dias, né? Um casal conversando, e aí o homem fala assim para a mulher: pede perdão. Ele escreve assim na lousa: pede perdão. E aí a mulher começa a falar um monte de coisa. Não é só pedir perdão. E a mulher fala e argumenta e justifica. Não, é só pedir perdão, peça. E ela fala e fala e fala. Ou seja, os filhos não veem, muitas vezes, o pai e a mãe pedir perdão. Olha, perdoa, eu errei. Vamos corrigir isso aqui. E quando a gente faz isso, isso vai construindo, né, esse caráter, vai sendo lançada essa semente no coração dos filhos. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente. É uma outra questão. Que a sua casa não é um modelo ideal. Que você falha. Muito bem. Seja muito bem-vindo ao clube dos imperfeitos. Porque todos nós falhamos. Mas não se esqueça de uma coisa. Como estudamos na lição passada, Eli não era perfeito. Mas Deus ainda assim o usou. Ana, com certeza, não era perfeita. Mas Deus a usou. Eu e você não somos perfeitos. E saiba de uma coisa: Deus usa pessoas e lares reais, não ideais. Ele usa lares e pessoas reais. Gente que ama, gente que ensina com erros e com acertos, pessoas que oram, pessoas que discipulam com aquilo que tem. Hoje, assim, a gente experimenta uma revolução, assim, de uns 40, 50 anos para trás, até menos, eu creio, de muita tecnologia. Mas se você pegar 30, 40 anos atrás, a gente não tinha todos esses recursos. E como é que as pessoas discipulavam? Como é que as pessoas falavam do amor de Deus? Não era toda casa que tinha uma Bíblia. Hoje, cada um da casa tem uma Bíblia. Uma cor-de-rosa, outra preta, outra azul. Uma grande, outra pequena. Como é que a gente foi sendo construído, discipulado na vida? Deus usa gente real, família real, lar real, pessoas que com erros, com acertos, fazem aquilo que Deus confiou. Porque a questão, irmãos, não é sobre perfeição. É sobre a intenção, o propósito, a ação. A ação. Conversava com alguém ontem e a pessoa falava assim: puxa vida, rapaz, eu evangelizava, falava, ninguém aceitava. Ninguém
nunca falou nada. Eu estava a ponto de desistir. De repente o telefone toca, a pessoa atende e fala assim: puxa vida, aquilo que você me ensinou 20 anos atrás, hoje para mim fez diferença. Hoje para mim fez diferença. Encontrei um jovem esses tempos atrás, ele falou: rapaz, eu lembro cada palavra que você me ensinou naquela aula sobre isso, isso, isso e isso, mais de 30 anos atrás. Então, Deus usa cada um de nós como pessoas reais, não como ideais. Ele sabe que aquilo que Ele idealizou para nós vai se cumprir quando Ele nos transformar. E Ele vai nos usando assim, pessoas imperfeitas, como era Pedro, João, como foi Ana, como foi Eli. Mais uma vez, não é sobre perfeição, é sobre intenção, propósito, ação. A fé de Samuel, irmãos, não surgiu do nada, e nem tampouco surgiu ali com Eli, mas ela foi alimentada na intimidade de um lar que conhecia o Senhor. O discipulado começa aí, com a Bíblia lida cotidianamente, com uma oração, muitas vezes em voz baixa, antes da refeição, com as palavras dentro do lar temperadas com sal, que abençoam, com pais e mães que decidem levar Deus a sério, mesmo nos dias difíceis. O nosso lar, o lar de cada um de nós, pode ser esse berço. E se ele for esse berço, se prepare, porque Deus levantará algo grande a partir de tudo isso, a partir desse pontapé que nós damos, de colocar o nosso lar como berço de evangelismo, de discipulado, a começar pelos nossos. A história de Ana, por fim, é muito mais do que um milagre de maternidade. É um modelo de discipulado. Quando nós olhamos para a vida de Samuel, nós percebemos que ele estava enraizado e edificado no Senhor, desde o seu lar. A história de Ana nos mostra que a formação espiritual começa no ambiente mais íntimo que nós temos, que é o nosso lar. E começa antes mesmo das palavras, começa com a oração. A oração de Ana não tinha palavras audíveis para o ser humano, mas tinha palavras audíveis para Deus. Começa o discipulado com entrega, com uma fé vivida no dia a dia. E isso tudo vai culminar com um exemplo. Quando a fé habita no lar, ela vai levar até ao exemplo. Ana não criou Samuel para si mesma, criou ele para Deus. E essa decisão faz toda a diferença. Ela não sabia, irmãos, que ela estava formando um dos maiores líderes espirituais da história de Israel. Ela não sabia disso, mas ela estava. E tudo começou com uma oração sincera e com o coração entregue, rendido ao Senhor. Talvez você não se veja
como um discipulador. Mas se você ora, se você ensina, se você ama, se você aconselha, ou até mesmo se você permanece firme na fé diante das adversidades, quando alguém te observa, então sim, você é e você está discipulando alguém. Porque discipulado não é um cargo eletivo na comunidade cristã. Ele é um chamado irrevogável e uma escolha diária de viver uma fé que influencia positivamente a favor do reino de Deus. Querer ver uma geração nova, apaixonada por Deus, é o nosso desafio. Por isso, precisamos viver essa paixão primeiramente no nosso lar. É dali que surgirão os Samuels da vida. Samuels que fala? Os muitos Samuel, vamos deixar assim. A fé começa em casa e pode começar hoje na sua. A fé que influencia, que transforma e que revela, né, o poder de Deus na vida de muitas pessoas. Para a gente pensar e agir. A sua casa tem sido um lugar acessível, onde a fé é visível e acessível. Há muitas pessoas, irmãos, que assim, é uma na igreja, mas em casa é outra. Às vezes a pessoa é tão dura em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo, que o lar se torna inacessível para a fé. As pessoas não conseguem ver a fé que transforma, que influencia. O que é que você pode fazer para melhorar isso a partir de hoje? A segunda questão para a gente pensar: você tem segurado com força algo ou alguém que Deus está pedindo para você entregar? O Samuel, o Isaac. O que impede você de confiar em Deus plenamente? A terceira, quem é que está quem é que está sendo influenciado pela sua fé? E às vezes sem você perceber, por meio do comportamento em casa, no trabalho, no lazer, porque a gente influencia. Às vezes sem você saber, por causa de um comportamento inadequado, você está influenciando a pessoa negativamente. Ah lá, ainda fala que é crente. Como você pode se tornar intencional nesse discipulado cotidiano que influencia positivamente para o reino de Deus? E a quarta e a última é: quem é seu influencer? Quem é que influencia você? Ele é uma influência positiva ou negativa? Que Deus nos ajude nesse desafio de influenciar positivamente no reino de Deus, através dessa vida que discipula, que constrói discípulos, influenciados positivamente para o reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai Celestial, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão a Deus, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que sempre é viva e nos orienta acerca da sua vontade, daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida.
nós queremos também, ó Deus, diante do Senhor, colocar a vida dos familiares da Betina, que faleceu essa semana. Queremos colocar também a vida do irmão José Ricardo, para que o Senhor o visite, restabelecendo a sua saúde emocional, física, espiritual. Te peço também, ó Deus, pelos familiares da tia da irmã Maria Leal, que faleceu, que toda a família, ó Deus, seja consolada pelo Senhor. Queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, ó Deus, pela irmã Rita, pela irmã Maria Belão, pela irmã Iranice, irmã Fortunata, irmão Clemente, irmã Terezinha. Que o Senhor os visite, ó Deus, restabelecendo a saúde deles. Suplicamos o cuidado por todos aqueles, ó Deus, que carecem da sua intervenção. Visite-os, ó Deus, trazendo cura, trazendo a graça do Senhor sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Nos dê um restante de dia na Tua presença, que o Senhor seja com cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero deixar 2 avisos para você. O primeiro é que hoje à noite nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, memorial deixado pelo Senhor para a sua igreja. Você é convidado a estar conosco. E no dia 14 de março, nós teremos aqui o bazar do projeto Ágape. Então, você pode colaborar de 2 maneiras. Se você tem algo que dá para ser doado, para ser vendido, né, e você queira fazê-lo, você pode procurar a irmã Regina e fazer isso. E o segundo é estar aqui no sábado para ajudar nesse dia 14, né? Você pode até comprar alguma peça para doar ou para você mesmo, né? Mas você pode ajudar dessas 2 formas. Esse bazar é para ajudar o projeto Ágape aí nas compras, né? Principalmente da Olimpíada Estudantil, né? As medalhas, a comida que é servida lá. Então, dia 14, às 14 horas, vai ser aqui na igreja o bazar. Ok? Que a graça, misericórdia, a paz, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso sejam multiplicados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Em 2026, força, foco e fé, fique firme. Com oração silenciosa, encerramos a nossa escola bíblica. Um bom domingo para você.